Fala, meus queridos, e aí? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton Domingos na voz e Vinícius na língua de sinais. Meus queridos, a nossa aula de hoje é sobre globalização. E essa aula é para o 9º ano, agrupamento I. Se você não faz parte do agrupamento I, mas curtiu o título, vem com a gente que a aula de hoje está pesada, beleza? Olha só, para início de conversa, vamos entender um pouquinho o que é a globalização. E pega esse organograma aí, top, hein? Bom, compreendemos por globalização o processo de interação e integração do globo. Esse processo é mediado pelos fluxos. E aí tu levanta a mão e fala, poxa, professor, fluxos? Fluxos no shopping, no bailão? Fluxos equipe de frifa? Não, padrinho. Quando nós estamos falando de fluxos, nós estamos falando de trocas. Trocas de mercadorias, de pessoas, de informações e de capitais. Então, quando rola a interação e a integração do globo mediado pelos fluxos de mercadorias, pessoas, informações e capital, nós estamos falando de globalização. E quanto mais rápido forem essas trocas, mais intenso é o processo de globalização. Tranquilo? Olha só, a nossa globalização pode ser dividida em fases, em 4 fases, para ser mais sincero. A primeira fase da globalização é entre o século XV e o século XVI, período das grandes navegações, aonde rolou a expansão marítima europeia em busca de novas rotas comerciais e de novos mercados consumidores. Alguns autores vão dizer que a globalização começa nesse período. Ainda na primeira fase, nós temos a Revolução Industrial, que ocorre no século XVIII. A Revolução Industrial traz mais impulsos para as relações comerciais entre diversas nações do globo, intensificando o nosso processo de globalização. Antes do período das grandes navegações, acreditava que a galera vivia ali um pouco isolada, de forma até mesmo ali um pouco autônoma, tendo poucas relações com outros povos. Por isso, o início dos fluxos, das trocas de pessoas, de mercadorias, se dá ali mais ou menos no século XV, século XVI, no período das grandes navegações. A segunda fase é compreendida entre o século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Uma das principais características são os avanços no transporte e na comunicação. O uso das ferrovias, dos telégrafos, dos telefones e dos rádios vão impulsionar a globalização nesse período. A terceira fase da globalização vai ser compreendida entre o período da Guerra Fria, de 1945 a 1989. Durante esse período, nós vamos ter grandes alterações políticas, proporcionado pelo conflito entre as duas maiores potências mundiais daquela época, Estados Unidos e União Soviética. Os avanços tecnológicos, principalmente na informática e na telecomunicação, vão fazer com que a globalização seja cada vez mais intensa, cada vez mais acelerada. A quarta fase da globalização é compreendida no período pós-Guerra Fria, naquilo que nós chamamos de Revolução Técnico-Científico-Informacional, em meados dos anos 90. A expansão do sistema capitalista, com a lógica de produção flexível e mercado global, vão impulsionar a nossa globalização. A internet, chegando nos lares das pessoas, nas casas das pessoas, vai fazer com que as interações, com que a troca de informação
passe a acontecer em tempo instantâneo, com qualquer ponto do globo que esteja conectado à rede, à internet. Mas, porém, todavia, entretanto, alguns estudiosos vão dizer que globalização e internacionalização não são sinônimos e que a globalização ela só vai surgir ali em meados dos anos 80, né? O termo, a palavra globalização, ela só vai surgir ali em meados dos anos 80 e vai ser difundido pela imprensa daquela época. Alguns estudiosos apontam que apenas nos anos 90, com a revolução técnico-científico-informacional, que nós podemos dizer que a globalização teve início. O que rolou antes é internacionalização. A globalização, então, é o estágio mais avançado do processo de internacionalização, que surgiu como um projeto de mundializar as relações econômicas, sociais, políticas, com possibilidade de tudo conhecer e utilizar em escala planetária. Loucura, né? Bom, como eu falei para vocês, quanto mais rápido forem os fluxos, mais intenso é o processo de globalização. Se a gente considerar que a globalização está dividida em 4 fases, percebemos que a duração de cada uma dessas fases é diferente. E isso se dá justamente porque os meios de transporte e os meios de comunicação vão evoluir, vão ficar mais rápidos, proporcionando trocas mais intensas e fazendo com que a distância entre os continentes, entre os países, pudesse ser reduzida. Isso não significa que os países estão mais próximos, mas significa que o tempo gasto para sair do país A em direção ao país B reduziu. Lá na primeira fase da globalização, o tempo médio de deslocamento era muito maior. Uma viagem do Brasil a Portugal durava quase 6 meses e eram feitas em barcos à vela que percorriam a apenas 16 km por hora. Hoje em dia, essas viagens podem ser feitas em algumas horas, com jatos que percorrem aí esse trajeto de 800 até 1.100 km por hora. Sem contar que a troca de informações por apps de mensagem, por redes sociais ou até mesmo por uma ligação telefônica permite que a comunicação aconteça em tempo instantâneo. Meus amigos, as características da globalização, como nós conhecemos hoje, é a formação de blocos econômicos e também o surgimento das indústrias transnacionais, das empresas transnacionais. Transnacionais e multinacionais referem às mesmas indústrias. É questão de termologia. Prefiro usar a termologia transnacional, que dá a ideia de uma indústria que transfere o seu fornecedor de matéria-prima, o seu parque industrial e seu mercado consumidor para todo o globo, para várias nações do globo. Enquanto o termo multinacional dá uma ideia de uma empresa que pertence a várias nações. Então, o termo transnacional e multinacional se refere basicamente ao mesmo tipo de empresa. No entanto, dei preferência à utilização do termo transnacionais. Olha só, os produtos hoje são produzidos e vendidos no mundo inteiro e para o mundo inteiro. É possível encontrar a expressão made in, que em inglês significa produzido em ou fabricado em. Essa expressão diz qual é a origem daquele produto e ela fala muito sobre o processo de globalização. A gente pode encontrar o local de fabricação dos produtos nas etiquetas ou impressos nos próprios produtos. Olha aí o seu celular, olha no fundo do seu celular se não tem impresso um made in, um produzido muito provavelmente na China, enfim. Professor, mas por que essa imagem fala muito do processo de globalização?
Olha só que legal. Esse carro, esse veículo que está aí para vocês, é o New Fiesta. O New Fiesta é um carro da Ford, uma indústria dos Estados Unidos, né, que produziu esse carro para ser vendido no mundo inteiro. É uma plataforma global da Ford e vendido também aqui no Brasil. Até 2014, os New Fiestas que eram vendidos aqui no Brasil eram fabricados no México ou na Argentina e, por sua vez, vendidos ao mercado brasileiro. Poderiam até utilizar minerais que foram extraídos aqui do Brasil, ou até os componentes de borracha podem vir aí de látex que foi extraído das seringueiras aqui do nosso país. Além disso, é importante também ressaltar que a Ford não fabrica todas as peças desse veículo. De acordo com a fabricante, os pneus podem ser da Pirelli, que é uma marca italiana, uma indústria italiana. Além disso, os componentes, como limpador de para-brisas, velas e cabos de vela, são da Bosch, uma empresa alemã. O nome New em inglês significa novo e Fiesta em espanhol, festa. Então nós temos um carro que é vendido aqui no Brasil, de uma montadora dos Estados Unidos, que utiliza peças de fábricas de diversas nações e, além disso, o seu próprio nome é a junção de termos inglês e espanhol. É legal pensar, né, como a globalização pode nos afetar? Meus amigos, mas e aí? O mundo inteiro está inserido no processo de globalização? O mundo inteiro está globalizado? Não. Ainda existem muitas pessoas sem acesso à internet ou integradas ao mercado global. Por isso, o processo de globalização alcança cada pessoa de uma forma diferente. Como atividade, deixo aí para vocês uma tarefa super simples. Você deve procurar em etiquetas, adesivos ou até mesmo impresso aí nos produtos que você tem na sua casa o local de fabricação dessas mercadorias. Procure o Made in, aonde foram produzidos. Legal, né? Mãos à obra, pelo menos 5 produtinhos. Vamos buscar aí na sua casa e descobrir qual foi o local de fabricação desses produtos. Já adianto aqui, ó, o meu celular é Made in China, Made in China, produzido na China. E a minha camisa, olhei antes de entrar aqui na aula com vocês, foi fabricada na Indonésia. Procure aí nas etiquetas da sua casa, pelo menos 5 produtos. E, infelizmente, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, vai chegando ao fim. Valeu demais pela sua presença, forte abraço e até a próxima!